Olá, bom dia. Investir na área social é uma necessidade em todos os países marcados pelas desigualdades. O Brasil está nesse grupo de nações que ainda precisam trabalhar para garantir que todo cidadão tenha acesso a direitos básicos. Uma das instituições que tem esse papel na estrutura dos estados e do governo federal são as defensorias públicas. E hoje vamos conhecer a atuação de uma delas, a Defensoria Pública de Roraima. O estado está localizado no extremo norte do Brasil, na região amazônica, e enfrenta a maior crise migratória de todos os tempos. Para fazer frente a todos os desafios presentes nessa situação de desigualdade social, a Defensoria Pública de Roraima decidiu investir na gestão profissional. Assim, cada centavo dedicado a garantir a assistência jurídica às famílias de baixa renda tem uso 100% controlado, cumprindo-se metas de eficiência e de qualidade. Nosso convidado neste programa é o Defensor Público Geral de Roraima, Oleno Inácio de Matos. Bom dia, Oleno. Seja bem-vindo a Belo Horizonte e ao programa Gestão com Identidade. Bom dia e bom dia a todos os telespectadores do programa. Oleno, eu quero começar a nossa conversa falando da sua trajetória profissional, que é muito rica. Você entrou no serviço público muito cedo, aos 15 anos de idade, em 1986, atuando como fiscal do Sarney, como ficaram conhecidos cidadãos que monitoravam o aumento dos preços no comércio na época do presidente Sarney. Como foi essa sua entrada no mundo do trabalho? Eu tinha 15 anos de idade à época e surgiu essa oportunidade de estagiar na Superintendência Nacional de Abastecimento. E me puxaram para trabalhar diretamente com o procurador daquela instituição. Então eu era o responsável, já com 15 anos, por fazer as petições, né, as petições de execução da superintendência. Naquela época, a SUNAB era uma instituição das mais conhecidas na estrutura governamental federal. Nós éramos muito famosos quem trabalhava lá. Então a população atendeu o apelo do governo Sarney à época e todos se transformaram em fiscal do Sarney, né? Quem não é da época não tem ideia do que era uma ida ao supermercado. Todo mundo fiscalizava preços, realmente era obedecido o congelamento, havia uma vontade da população de que aquilo acontecesse. Então, na SUNAB era uma loucura. Todo dia a gente tinha uma expectativa de novo tabelamento de preços, né? E aquele tabelamento tinha que chegar aos supermercados, a todos os locais de venda. Então, assim, a gente vivia num trabalho intenso, né? Eu me lembro de lá ter sido a minha grande formação, acho que a paixão pelo serviço público. Oleno, e da SUNAB você saiu para outro desafio também na área pública, que foi a Companhia de Águas do Estado de Roraima. E lá você teve a chance de atuar em várias funções, sempre deixando claro que dava conta de assumir desafios maiores. Me parece que a sua capacidade de liderança ganhou ali a base que te faria avançar na carreira. Naquela época você já percebia isso? Sim, durante meu período de estudo eu sempre fui muito ativo dentro das escolas, da universidade, no que pertinha à política estudantil, né? Então eu participei de grêmios estudantis, DCE na faculdade, e sempre buscando garantir direitos meus e daqueles que estavam perto da gente, né? Eu entrei lá na época como protocolista, que é uma função que praticamente nem existe mais hoje. Eu era o responsável pelo recebimento e distribuição de documentos externos e internos e fazia também o trabalho de arquivamento desses documentos. Mas logo em seguida eu fui convidado a assumir a Secretaria da Assessoria de Comunicação Social. Fiquei pouco tempo lá, porque de lá o procurador da instituição me convidou para assessorá-lo, e eu nem fazia direito à época, tinha pretensão de fazer o curso de Direito que nem existia no estado de Roraima, isso idos de 90. E em seguida fui convidado para ser secretário do diretor administrativo. Foi uma experiência fantástica, porque naquela época falar em homem ser secretário era quase um tabu. De lá comecei a fazer o curso de Direito. Quando eu estava no 3º ano do curso de Direito, eu fui convidado para ser o presidente da comissão de licitação da companhia. Em seguida eu fui convidado para ir à Procuradoria-Geral do Estado ser assessor do Procurador-Geral. Quando eu me formei, imediatamente, ali poucos dias depois de formado, eu não tinha nem obtido a OAB, eu tinha passado no exame da OAB, mas não tinha pego a OAB ainda. O novo presidente da companhia me disse que queria que eu voltasse para a companhia, mas já na condição de advogado. E lá permaneci por mais 4 anos, né? E foi quando
eu logrei êxito no concurso para defensor público, aí tive que sair dessa carreira de 13 anos dentro da companhia e começar minha trajetória na Defensoria Pública do Estado de Roraima. E em toda essa trajetória, você já soma mais de 20 anos na Defensoria Pública de Roraima. Mas no meio do caminho, você se candidatou a deputado estadual e venceu. Uma das suas bandeiras foi a luta pelo direito dos deficientes. E você conseguiu uma ajuda importante para as famílias dessas pessoas. Que conquista foi essa? Uma meta que eu tinha em mente era que nós pudéssemos alterar a nossa Constituição dentro daquilo que fosse possível para aprimorar e garantir o direito dessas pessoas. O primeiro passo era nós transformarmos uma comissão especial da Assembleia Legislativa em uma comissão específica da pessoa com deficiência. E de lá a gente construiu alguns projetos que eu reputo de grande importância para toda a população. Um deles foi a modificação da Constituição, em seguida da legislação e o decreto governamental, para que os servidores públicos que têm deficiência pudessem ter um horário especial. E, além disso, aqueles servidores que são responsáveis por pessoas com deficiência pudessem também ter a garantia desse direito. Hoje é um direito consolidado, todo servidor público no estado de Roraima tem esse direito garantido e foi uma bandeira nossa, uma conquista do nosso mandato. E, Oleno, eu quero abrir aqui um parênteses, porque a sua história de vida certamente é uma inspiração para outras pessoas. Você costuma dizer que esse vigor que você imprime na carreira e essa falta de medo de brigar pelo seu espaço no mundo do trabalho e na sociedade vem da maneira com que seus pais te criaram. O que eles fizeram de tão especial? Eu nasci em 1972. Era uma época em que pouco se falava em direitos da pessoa com deficiência. E as pessoas com deficiência, como a minha, né, que eu tive poliomielite e sequelas na minha perna esquerda, geralmente os familiares preferiam que essas pessoas fossem alijadas da convivência social. Então era mais fácil você ter a pessoa com deficiência dentro da sua casa trancado do que tentando incluí-la numa escola, num convívio com a sociedade. E meus pais, muito pelo contrário. Eu tenho um irmão que tem um ano mais novo que eu, e a gente foi criado praticamente como gêmeos. E meus pais, assim, as responsabilidades eram idênticas para os dois e me davam forças para que eu não tivesse nem tempo de pensar em limitações, né, que eu tinha no cotidiano. Eu me lembro muito, eu tinha 6 anos de idade, meu pai me chamou um dia e falou: você vai agora começar a fazer a fisioterapia num local muito distante e eu vou lhe levar para você conhecer. E nós fomos de ônibus e ele me levou uma vez, né? E a partir da segunda vez, eu fazia 3 dias por semana, eu comecei a pegar o ônibus sozinho. Eu ia à tarde, 2 horas, e voltava às 18. E isso me marcou muito, porque eu achava que era uma responsabilidade gigante para uma criança de 6 anos, né? Meus pais me mostraram o caminho para que eu pudesse hoje ser uma pessoa que está fazendo bem, faz o bem e, de certa forma, acredito que venceu na vida. E voltando às suas experiências profissionais, durante seu mandato como deputado estadual, você também foi secretário de Estado. Somando as experiências anteriores, você teve chance de conhecer o poder público por vários ângulos. Que aprendizados isso trouxe e que te ajudam no seu trabalho como defensor público? Eu fui chefe da Casa Civil do Estado de Roraima por quase 2 anos. Isso engrandeceu muito o meu conhecimento de todas as políticas públicas, né? Nós começamos a monitorar o crescimento da população prisional de venezuelanos, de imigrantes. E nós tínhamos 7 venezuelanos presos, né, dentro do sistema. Hoje essa população chega a quase 500 venezuelanos. E uma outra é o massacre dentro do sistema prisional da penitenciária agrícola do estado de Roraima. Todos lembram que nós tivemos um massacre no Amazonas, em seguida um grande massacre no estado de Roraima. Foi algo que a gente não esperava, a inteligência não conseguiu detectar essa movimentação. Foi um trabalho muito rápido do crime organizado. Ficamos mais de 15 dias, 24 horas monitorando, trabalhando para evitar outros acontecimentos, porque estava tudo muito nebuloso dentro de todo o país. Mas a gente termina adquirindo conhecimento em todas as áreas, na saúde, educação, segurança, moradia, agricultura, né? O maior conhecimento e sabedoria que eu precisava para continuar trabalhando como gestor do serviço público.
Ô Leno, nossa equipe de consultores está trabalhando com você desde setembro de 2022 para te ajudar em várias frentes de gestão. E eu sei que a sua primeira demanda foi o planejamento estratégico. De que maneira ele está conectado com o seu desejo de melhorar o atendimento à população carente do Estado? Na minha visão, nós, enquanto Defensoria Pública, todos os membros e colaboradores, não devemos descansar enquanto nós não tivermos a capacidade de alcançar todo cidadão que precisar dos nossos serviços. É o que determina a Constituição e é o que a gente deve trabalhar incansavelmente em busca. E o Instituto Áquila veio para somar a esse nosso desejo com o aprimoramento da gestão pública. Isso perpassa pela modificação de como a gente atua. Nossos modelos de atendimento estão ultrapassados, né? A formatação hoje da distribuição de servidores também não atende da melhor maneira possível e nós buscamos o Áquila para que pudéssemos conjuntamente desenvolver esse planejamento estratégico, né, para melhorar a gestão da instituição. E é isso que a gente está fazendo. Abrimos vários leques de trabalho, são tantos que a gente inicialmente teve que delimitar os mais importantes, né? Um grande exemplo é a reformulação do atendimento ao nosso assistido. O Áquila está colaborando no sentido de que nós possamos aproveitar melhor todo o espaço que a gente tem no atendimento civil, criminal, Câmara de Conciliação, juizados e interior, né? Então nós já estamos construindo de imediato o alcance da Defensoria em mais 2 municípios até o meio do ano, né? E o nosso projeto é que a gente possa, até o ano que vem, estar presente em todos os municípios do estado. Ô Leno, e um desafio extra que você tem, além da dificuldade de acesso ao interior, é a conexão pela internet. Você vislumbra alguma melhora nessa infraestrutura nos próximos meses? Nós temos trabalhado com muitas frentes, né? Uma delas é através do governo do estado, que está buscando a implementação de mais uma rede de internet que vai fazer com que a capacidade dentro do estado de Roraima, na capital e no interior, dobre. Um outro trabalho que nós temos feito, esse é um trabalho em conjunto com as defensorias públicas da região norte, junto à empresa do Elon Musk, que já se colocou à disposição para atuar na questão da internet para a educação na Amazônia. Então nós estamos tentando viabilizar essa internet via satélite para a prestação da assistência jurídica pelas defensorias públicas da região norte. É uma alternativa para que efetivamente nós possamos ter uma internet que atenda à nossa necessidade. Hoje a internet ela é um direito básico do cidadão, mas infelizmente lá em Roraima, em boa parte da região norte, ela não consegue ser prestada com a qualidade que deveria. Ô Leno, e nesse projeto de consultoria, que é coordenado pelo consultor Fabrício Righetti, foi elaborado um novo desenho para as funções de cada defensor público. Quais foram os avanços alcançados? O principal deles é fazer com que os defensores que estão na atividade fim, que significa o quê? O defensor que está na atividade fim é aquele que está na ponta atendendo o assistido. Com o trabalho do Instituto Áquila, da equipe do Fabrício, os consultores, todos os defensores passam a ter uma participação especial na gestão. Ele se sente muito importante na engrenagem da administração da instituição. A partir do momento que os defensores e também os colaboradores percebem que aquilo vai facilitar a vida dele e vai melhorar a vida do cidadão, daquele que precisa do nosso serviço, ele começa a pegar gosto, né? E ele realmente se sente muito mais importante. Então, é uma defensoria pública que não vai de acordo com o interesse do gestor do momento. É uma defensoria pública que tem um planejamento para executar nos próximos 5, 10, 15 anos, né? Então, a ideia essa foi assimilada por todos. E então eu acredito que nós estamos agora plantando uma semente que vem para ficar. Não é porque é dinheiro público, não é porque você está lá todo final de mês, o 12º, que você vai dar um tratamento não especial ao investimento. Então eu penso assim, eu acho que cada centavo que a gente investir tem que ser retribuído à população que precisa da defensoria pública, e isso tem que ser feito através de muita competência e também de prestação de contas.
Oleno, o consultor Fabrício Righetti me contou que você fez questão de apresentar publicamente o planejamento estratégico da Defensoria, convidando para o evento lideranças de vários setores. Qual a importância dessa transparência? Nada mais justo que, diante de um projeto de tamanha magnitude, a gente o apresente a quem é o endereçado, né, a população. Então nós convidamos todos os poderes, secretarias de Estado, a população em geral, a sociedade civil organizada, para que pudesse, num dia especial lá no Teatro de Boa Vista, ouvir, né, e entender o que é esse planejamento estratégico da Defensoria Pública. Então o Instituto Àquila foi com o Fabrício e todos os consultores fazer a apresentação junto comigo, né, e foi de fundamental importância para que esse planejamento dê certo. Nós conseguimos demonstrar que existe possibilidades da gente aprimorar a nossa gestão. Oleno, nossa metodologia de trabalho na consultoria implanta os rituais de gestão, que são os momentos para se acompanhar o andamento do planejamento e as metas que foram estabelecidas. Esses encontros te ajudam a tomar decisões mais acertadas no comando da Defensoria? Sem dúvida alguma, né? Esse é um grande momento desse trabalho que a gente vem fazendo. E além de me ajudar na tomada de decisão, uma outra situação importante que acontece é que servidores e membros que vão lá defender os projetos que estão sob sua responsabilidade, você percebe o grande engajamento de cada um e cada um querendo mostrar que o seu é mais importante, né? Então termina que é uma corrida muito boa, é uma corrida em que todos buscam acelerar para chegar na finalização do processo o mais rápido possível e facilita a vida do gestor. Eu preciso cobrar menos, basta que a gente faça o acompanhamento nos rituais e perceber que se tem uma coisa ou outra que não está nos agradando, não está na rota certa, a gente realinha. Então, assim, o ritual é um momento em que eu fecho a agenda e a gente passa uma manhã toda, eu, Fabrício, o Mário e a turma toda, concentrado para que tudo dê certo. E você deve ser um dos recordistas de eleições dentro das defensorias públicas estaduais do país, porque já foi eleito 7 vezes subdefensor geral. A que você atribui esse reconhecimento por parte dos colegas? Eu acho que é o trabalho, né? Acho que quando a gente se propõe a fazer uma coisa e é escolhido pelos colegas, eles acompanham, eles monitoram, né? E se ao fim dos 2 anos de mandato você estabeleceu e fez aquilo que era esperado, certamente você vai ser agraciado com a continuidade. Dizem que a Defensoria Pública do Estado de Roraima é a minha cara, né? Eu conheço um pouco dela porque estou lá há 20 anos, né? Então, assim, fico muito feliz que eu possa ainda, diante de todo esse tempo à frente da gestão, estar contribuindo e ter a confiança dos meus pares. Oleno, vamos falar um pouco mais sobre a onda migratória. Roraima tem uma fronteira bem extensa com a Venezuela. Que impactos a chegada maciça de venezuelanos trouxe para o trabalho da Defensoria Pública? A migração venezuelana começou a impactar o Estado de uma forma geral a partir de 2016 e foi se acentuando ao longo dos anos e da crise econômica da Venezuela. E a Defensoria Pública, em 2018, 2019, começou a aumentar muito a procura dos assistidos venezuelanos. E também com a abertura dos abrigos através da Operação Acolhida, que é coordenada pelo Exército, nós começamos a ter muitos problemas familiares dentro desses abrigos. Nós estamos falando de abrigos que uns têm até 2.000 pessoas dentro, é uma cidade, né? Então, a Defensoria Pública buscou parceria com a Operação Acolhida, com o Exército e as ONGs que administram esses abrigos, para que nós pudéssemos entrar nos abrigos e começar a fazer um trabalho lá dentro de prevenção. Além disso, nós tivemos que adequar o nosso atendimento. Nossos atendentes não estavam preparados para atender esse público, né, porque eles falam o espanhol, mas é aquele espanhol acelerado. Então a gente acha que o espanhol é fácil de entender, mas quando eles estão conversando, em conversação, é muito difícil. Então nós capacitamos todos os servidores da instituição, não só do atendimento, mas aqueles dos gabinetes, para que pudessem aprender espanhol. Além disso, a Defensoria Pública tem atuação
plena na fronteira, lá no posto de triagem da Polícia Federal e da Operação Acolhida. Então, vou dar o exemplo dos jovens que chegam indocumentados. Muitos jovens vêm de lá sem o pai, sem a mãe, sem qualquer parente, querem passar para o Brasil. Então, a gente precisa fazer um trabalho de documentação desses jovens. Então, a Defensoria Pública já atua ali junto com o Tribunal de Justiça, faz a triagem, verifica o que é necessário fazer de documentação, entramos com as ações e imediatamente o juiz daquela comarca dá a decisão, a gente documenta e a pessoa já desce para Boa Vista documentado. Outra situação que acontece muito são aqueles que passam pela fronteira de forma ilegal e chegam em Boa Vista, eles tentam se organizar, né, com documentação e não conseguem, aí vem para a Defensoria Pública, a gente tem todo um processo de atendimento para regularizar a vida dessas pessoas. Ô Leno, estamos caminhando para o final da entrevista, mas eu gostaria de te fazer uma última pergunta. Nós falamos muito sobre o apoio jurídico que a Defensoria Pública dá à população, mas eu sei que você vê um futuro fora dos tribunais para a Defensoria Pública, com foco na conciliação e mediação. Por que você acha que esse é o caminho? Nós temos vários motivos para entender que a mediação e a conciliação são processos que devem ser trabalhados cada vez mais e são processos do futuro e que deve começar hoje. O custo de movimentar o sistema de justiça para um processo judicial, eu vou dar aqui em média mais ou menos, para movimentar um processo do começo ao fim, o custo dele sai em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Quando eu trago para a conciliação ou a mediação dentro da Defensoria Pública, sem precisar dos demais atores do sistema de justiça, eu diminuo esse custo aí para menos de R$ 200. Esse é um exemplo. Mas o exemplo mais forte é o de transformar as pessoas. As pessoas têm que entender que conflitos vão existir, mas eu tenho a capacidade de dirimir meus conflitos. Devem ser poucas as vezes que eu vou precisar de um intermediador, de um conciliador, de um mediador ou de um juiz para decidir o que é melhor para mim ou não. Quando um pai e uma mãe se separam e não conseguem manter uma relação amistosa, de amizade, ou de pelo menos de respeito, isso atinge fortemente os filhos. O educar deles afeta o psicológico deles, afeta a vida deles. E isso às vezes até perpassa pela relação que eles vão ter com os filhos deles. Né? Então quando a gente coloca a Defensoria Pública concentrada e forte numa atuação de mediação do conflito, para transformar aquela pessoa em alguém que sabe que pode resolver o seu problema, porque o mediador ele não participa no sentido de dar dicas de como resolver o problema, ele só media a conversa. E ele faz com que você consiga transformar o seu pensamento, ceder, entender que aquela relação amorosa, né, a relação de casamento acabou, mas que existe ainda a relação de paternidade, de maternidade, de convívio. E quando a gente consegue isso, você faz com que a pessoa, em outras situações de sua vida, perceba que ela pode sim sentar e dirimir seus conflitos e resolver suas situações. Então eu vejo que esse é um modelo que, além de trazer uma economia gigantesca, no sentido de movimentar menos a máquina pública, de despender menos recursos nisso, mas também de transformação da pessoa humana, né? Da gente poder fazer com que determinado cidadão ou cidadã diga, eu sou capaz de resolver o meu problema. Fundamental que todas as defensorias do país aprimorem esse trabalho e fundamental que esse novo modelo de ação seja ampliado em sua atuação em todos os rincões do país. Ô Leno, eu agradeço muito pela entrevista e eu desejo que você e sua equipe consigam alcançar e realizar todos os projetos que estão sendo criados na Defensoria. Eu que agradeço o convite e é um prazer imenso poder estar aqui em Belo Horizonte, né, prestando contas e esclarecimentos à população, que é a nossa maior razão de existir. Muito obrigada. Eu vou conversar agora com o consultor Fabrício Righetti, que atua em projetos de consultoria do Áquila para várias organizações. Fabrício, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Natália, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar um pouquinho sobre gestão com vocês.
Fabrício, vamos começar pelo básico. Que informações são essenciais em um planejamento? Natália, primeiramente, analisar a situação atual e conhecer a instituição como um todo, né? Entender a ambição da liderança, o que acontece nos setores táticos e operacionais, entender qual que é o produto ou serviço que ela presta, né? Quem é seu público-alvo e, principalmente, ouvir os clientes e a sociedade. Esse deve ser o diagnóstico inicial no planejamento estratégico. Em seguida, a gente tem que identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Nós conhecemos como matriz SWOT. Definir junto aos envolvidos no projeto a missão, a visão e os valores, né, que estabelecem a razão de ser, aonde se deseja chegar e quais são os valores que norteiam as ações da organização. Nós temos que definir também os objetivos e as metas, definir quais são os resultados a serem atingidos e o prazo, né? E determinar de forma mensurável e realista essas metas. Elaborar a estratégia, ou seja, definir as ações que serão realizadas para atingir os objetivos e as metas estabelecidas. E temos que priorizar isso para que cada coisa aconteça no seu tempo. Agora, o mais importante do planejamento estratégico é a sua implementação. Nós precisamos colocar em prática as ações definidas na estratégia, né? Fazer o monitoramento, a avaliação e acompanhar o desempenho da organização. Fabrício, um planejamento dura quanto tempo? Natália, há alguns anos os planejamentos estratégicos duravam 5 anos, 10 anos, mas com as constantes mudanças do mercado e do ambiente interno e externo, os planejamentos são executados num prazo menor, né? Normalmente num prazo de 3 a 5 anos. É o que nós estamos trabalhando com as empresas. E nós recomendamos também que nesse período o planejamento estratégico seja revisto, porque hoje o mercado está mais volátil, os ciclos estão mais curtos e as mudanças internas e externas estão mais constantes. Fabrício, vamos falar agora do outro lado. As empresas que não têm planejamento têm mais facilidade de incorrer em algum tipo de erro? Tem sim, Natália. As organizações que não têm um planejamento estratégico podem enfrentar diversos problemas. Vou trazer alguns exemplos aqui. A falta de direcionamento, né? Sem um plano a longo prazo, a organização pode perder o foco e seus objetivos e vagar sem um rumo definido. A perda de competitividade. Sem um planejamento que inclua uma análise de mercado e dos seus concorrentes, a organização pode ficar para trás em ação de tendências e inovações do seu setor. A má gestão dos recursos é um outro problema. Os orçamentos devem estar vinculados aos projetos estruturadores. As organizações, sem uma visão de futuro clara, podem gastar recursos de maneira desorganizada e inadequada. Fabrício, tem gestor que reclama que o planejamento é uma camisa de força que atrapalha na hora de tomar decisões. Que orientação você dá a esses gestores? Natália, o planejamento ele é fundamental para organizar as ações de uma empresa, definir os objetivos estratégicos. E embora pode parecer que é uma camisa de força, ele é um mapa, ele é a direção que a empresa tem que tomar, né? Num primeiro momento, um plano bem estruturado permite que a empresa tenha uma maior clareza sobre os seus caminhos, o que deve ser seguido, o que torna o processo decisório mais eficiente. É claro que isso não significa que o plano deve ser rígido e inflexível. É importantíssimo flexibilizar esse plano de acordo com as mudanças do ambiente de negócio. O plano é um guia, é um norte para a empresa, né? Então ele não vai estrangular a estratégia. Fabrício, muito obrigada pelas suas orientações, viu? Volte sempre e boa sorte em seus projetos. Até a próxima. Natália, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição para falar um pouquinho mais sobre as soluções do Aquila, não só para o setor privado, mas também para o setor público. Um bom dia. Mais uma vez, obrigada, Fabrício. Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!